Olá, esse é o Rio Pode Mais, o videocast da Fê Comércio RJ, direto do estúdio da Band News FM, hoje com o multicampeão Bernardinho, que é também um empresário de sucesso, economista, 7 vezes medalhista olímpico, professor de empreendedorismo, técnico do Sesc Flamengo, enfim, joga nas 11, né, Bernardinho? Sempre com muito sucesso. Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, de compartilhar algumas experiências. Né, passo e vivo em diversas situações, diversos campos, é sempre oportunidade de aprendizado, né? Então, poder conversar com empresários e também fazer uma correlação de como o mundo do empresariado e as metas e os processos são semelhantes ao mundo do esporte. Então, acho que há muita conexão e muitas vezes a gente pode, né, tirar daqui várias experiências dessa natureza e compartilhar com as pessoas isso que a gente vem vivendo. Então, tem sido uma rica oportunidade de aprendizados. Erros sempre servem para te ensinar alguma coisa e seguir em frente melhores. E o aprendizado para todos nós aqui é exatamente essa conexão que a gente vai mergulhar, a ideia é mergulhar nela agora. E queria começar mergulhando na sua história um pouco. Estava lendo e vi que você chegou a trabalhar, se formou em economia, né? Chegou a trabalhar em um banco de investimentos e que você abriu mão desse trabalho promissor para ir treinar um técnico, um time de vôlei que não era lá, não estava muito bem no campeonato. Exato. Na realidade, um professor, né, da faculdade, na matéria era moeda e bancos, nunca esqueço disso, um grande professor, depois participou da equipe que elaborou o Plano Real, e ele me convidou para ir estagiar num grande banco de investimentos. E eu fui. Então, na época, eu fui para ser efetivado, era um ano da Olimpíada. E aí eu acabei optando pela Olimpíada. E em seguida, em vez de retomar a carreira, né, na economia, pouco tempo depois, eu fui convidado para ir para a Itália dirigir um time, que depois eu vinha saber que era o último classificado do Campeonato Italiano Feminino. Mas a minha grande questão era essa, que eu acho que muitas vezes o empreendedor pode pensar: poxa, eu tenho um emprego legal e tal, mas a minha vocação é empreender, é construir algo, eu gostaria de fazer. Então, muitas vezes você larga a segurança de uma CLT, o que é que seja uma carteira, para fazer isso. Ou não, tem medo de fazer. Naquele momento, a minha pergunta era exatamente essa para mim mesmo: seria possível viver da minha paixão? Então, no final dos anos 80, no início dos anos 90, ninguém vivia do voleibol, era um ou outro. Era diferente o cenário do que a gente tem hoje? Muito diferente. Você vivia do futebol, e olha lá, nenhum outro esporte, a não ser 2, 3 destaques no Brasil, que jogavam fora do país, etc e tal, tinham condições. O esporte mudou muito, o esporte olímpico, não o futebol, mudou muito de lá para cá. Eu tô falando de 40 anos. E o fato é que eu falei, cara, vou tentar. Eu fui conversar com meus pais, a mudança dessa natureza, você vai, poxa, eu comunicar meus pais que eu estou pensando em largar aqui para ir para lá, para a Itália. Você já era pai, né? Já era pai. Bruno tinha 3 anos. E aí eu fui lá falar, minha mãe, obviamente, como todas as mães preocupadas, disse: nem pensar, isso é uma loucura, uma aventura, né? Esse menino vai morrer de fome, etc e tal. Assim, preocupada com o meu futuro, e com o futuro da família, né? E meu pai, um grande advogado, estava na sala, eu fui, depois de tomar uma semi-bronca da minha mãe, fui conversar com meu pai. E eu achei que ele não fosse incentivar, mas ele olhou para mim e perguntou o seguinte: é o que você ama fazer? Eu falei: eu adoro a quadra, eu adoro tanto alguma coisa que vocês não veem, que é quando as luzes não estão acesas, eu estou dando treino pro time ali. Eu adoro, é um processo quando eu não posso ir por algum motivo, me faz falta. Eu gosto do processo de, sabe, da evolução das pessoas, do crescimento, de você impulsionar de alguma forma a carreira de algumas jogadoras, jogadores, enfim, atletas que passam pela sua mão, contribuir com isso. É um quê de um pouco de liderança, né, um pouco do professor que tenta fazer isso, tem um pouco disso. E meu pai olhou para mim e perguntou: o que você ama fazer? Eu falei: Ele falou: então vai, mas faz bem feito. E só volta quando der certo. Eu gosto de falar o que ele disse para mim, porque primeiro não me parecia muito a forma dele de colocar uma pressão dessa, tipo, o que ele quis dizer com aquilo. Eu acho que serve para todos nós refletirmos sobre a nossa carreira, a nossa trajetória, nossos negócios, né? Você começa um negócio. Quantas vezes você está ali à beira dele, precisa pedir ajuda para alguém, precisa de um financiamento, precisa de alguma coisa, é da vida, é da trajetória das pessoas, né? Quantas vezes você monta uma coisa, não dá certo, aí você vai de novo e tal. Então, o que ele queria dizer era isso: não vai ser fácil. É um novo idioma, uma nova cultura. Você nunca foi treinador efetivamente, você era um capitão de equipe, mas não tem essa experiência, então você vai pensar em voltar muitas vezes. Não volta. Né? Porque aquela história, eu vou encarar, a primeira dificuldade eu largo, né? E isso fez a minha cabeça sempre. Quando tá difícil e tal, eu penso nele. Só volta quando der certo. O dar certo, né? A gente tem que entender o que é dar certo. E depois de alguns anos, nessa época ainda já era sócio de uma cadeia de restaurante no Rio de Janeiro. Ele se tornou uma cadeia de restaurantes, era um restaurante só, delírio tropical, exato. E para mim foi um tremendo aprendizado na área de empreendedorismo. O meu sócio fundador da empresa, ele larga uma carreira
efetiva, já com 3 filhos e tal, no mercado financeiro, para montar um restaurante que ele tinha na cabeça, faltava na época no Rio de Janeiro, faz 40 anos o Delírio esse ano, entendeu? Com muito sucesso. Muito sucesso, mas tem muito a ver com cultura, com valores, então vamos falar um pouco disso aqui, explorar um pouco disso hoje aqui no nosso papo, e também com tudo aquilo do prêmio, que nós vamos falar do prêmio de visão consciente aqui lá atrás, porque o Delírio prega essas coisas. Não é o que você faz apenas, é o como você faz que encanta as pessoas, sabe, com responsabilidade, compartilhando as suas, enfim, o seu privilégio de ter montado um grande negócio. Acho que tem muito a ver com o que nós vamos conversar. Eu já era, né, sócio nos restaurantes. Eu fui embora, deixei tudo para tentar a sorte, né, naquilo que era a minha grande paixão. Lá na Itália. Lá na Itália. Fiquei quase 4 anos lá e voltei para dirigir a seleção feminina para um novo desafio, que Como não vinha foi lá? bem. Só voltou quando deu certo? Sim, nós saímos da zona de rebaixamento, né? Salvamos o time primeiro ano, que era não cair para a segunda divisão, objetivo. Segundo ano fomos vice-campeões italianos, depois ganhamos uma Copa Itália. E eu fui então convidado, 3 anos depois, para dirigir um grande time tradicional italiano, masculino. Era um novo desafio. Não. Só que o time faliu no meio da competição. E aí aquelas dificuldades, o que você faz? Né? Os jogadores não recebiam salário há 3 meses. Olha, professor, não vou vir treinar hoje. É um direito que ele tem, não está sendo remunerado. Agora eu vou estar lá, você toma a tua decisão e nenhum tipo de represália, tá certo? E eu voltei embora depois dessa temporada, com, digamos, 10% do meu salário, do meu contrato pago, o resto não. Mas o senhor, que era o dono do time, etc, ele foi muito correto. Mesmo o senhor que é para você, tinha tido um sucesso enorme, falou, eu estou falindo. E eu posso te pagar, digamos, se a unidade era 100, eu vou te pagar 11. É o que eu tenho. Me deu um cheque, nunca esqueço disso, um cheque italiano e tal. Eu olhei para ele quase... Aí eu correndo atrás, duro e tal. Você continuou treinando o time? Não, eu continuei até o final. Nós ficamos em 5º para 6º lugar, era digamos, uma classificação ok para o time que nós tínhamos, com alguns problemas dessa natureza, jogadores preocupados e já olhando outras possibilidades, mas não podiam sair no meio da temporada, né? Mas, enfim, foi também uma experiência. Ficou uma lição também. É como aquela história, hoje quando eu falo com jovens empresários, os jovens se lamentam muito dos veteranos, das gerações anteriores. Não, eles são lentos, eles pensam assim, são analógicos, tal. Não dispense alguém que passou por crise que você não passou. Então, uma crise como essa, que é uma crise que você fica sem orçamento, não tem pagamento, como é que você lida com isso? Para mim, um jovem treinador, foi uma experiência incrível, dura. Eu tinha que mandar dinheiro na época, mensagem para a mãe do Bruno, mandar dinheiro para poder botar gasolina no carro. Nossa. Entendeu? Para poder ir e voltar e tal. Mas é que eu digo, o que eu ia fazer? E tem o meu mantra que é o seguinte, né? Não reclame e não se explique. Se apresente e faça o seu melhor. Aquela era a situação naquele momento. Eu podia largar tudo e tentar alguma outra coisa, eu podia, dentro daquela situação, fazer o meu melhor, né? E eu acho que foi uma experiência difícil, dura, na crise. Veio uma nova empresa, absorveu aquela sociedade, que era uma sociedade que estava falindo e tal, e aí montou um novo time. Eu fui demitido, como 90% do grupo, né, sem receber, e voltei para um novo desafio, que é treinar a seleção feminina, que acabaram de perder o Sul-Americano para o Peru, naquele ano de 93. E eu assumo a seleção feminina em 26 de dezembro de 93. Eu brinco dizendo para elas que eu fui o presente de Natal delas. Acho que elas não gostaram muito não, mas era o que tinha para aquele Natal, entendeu? E ali comecei a trajetória em seleções, também me preparando, aprendendo, né? Você falou, eu sou professor de empreendedorismo. Na verdade, eu compartilho... Você está dando aula atualmente? Estou dando aulas, toda segunda-feira na PUC, é uma eletiva para jovens, porque a matéria chama-se liderança empreendedora. Jovens querem empreender, mas querem aprender a liderar um time, montar time, liderar pessoas, se comunicar. Então, você desde aulas de oratória, porque um dos grandes medos das pessoas é falar em público. As pessoas têm um medo enorme de falar em público. Então você teve em algum momento? Não, você fala muito bem, dá muita palestra. Você acostuma, e assim, acho que não tive. Não era uma coisa que eu tenho outros certamente, Nunca mas foi isso uma não questão. Era uma coisa. Desde muito cedo, meu primeiro treinador me botou como capitão, então eu meio que representava o grupo, ele meio que me... Então eu fui treinando, porque tudo é treinável, né? Qual é a forma de você... Eu falo com os jovens, eu acho que você não vai se tornar o maior, mas você vai melhorar, você vai lidar com aquilo. Não adianta eu treinar, eu vou ser o Bolt, não você, mas vou melhorar minha corrida se eu treinar, né? Então, o que eu digo para os jovens, né, para os alunos na faculdade, como é que se melhora, né, o seu falar em público? Falando em público. Então, num ambiente, por exemplo, de segurança, dentro de uma sala de aula onde você tem 30 alunos, mais ou menos, professores, seguro, você está mais tranquilo, você pode falar. Então, a gente sempre tem, né? E outra coisa, um empreendedor precisa de investimento muitas vezes, ele precisa vender, então ele tem que ter o que a gente chama de um pitch. E que é pouco tempo, vender ideia. Essa ideia do pitch do elevador, o que é por trás disso? É para falar de velocidade. Imagina se eu estou aqui no elevador, né,
da Band News aqui do prédio, aí eu encontro uma pessoa que eu sei que é uma pessoa com capacidade de investir na minha empresa. Ou mais fácil é o contrário, alguém te encontra e fala, Bernardinho, investe na minha empresa. E aí acontece, aí ele vem, poxa, queria falar com o Bernardinho. Se ele, naquele minuto que ele tem no elevador, ele não chamar minha atenção, não tiver um pitch interessante, vai dar interesse. Tá. Mas se ele chamar a atenção, nem que eu fale, poxa, liga aqui para essa pessoa, então manda aqui um e-mail para mim. Mesma coisa se eu conseguir chamar a atenção de alguém, então eu preciso ter esse pitch pronto, eu preciso saber me comunicar. Né, ter uma boa oratória para falar, né, para poder falar com a pessoa. Então isso é importante, né? Seja uma reunião, você expor um projeto de um programa, você tem que ir lá e falar, né? Você vai, criamos um prêmio, como é que você vai comunicar isso? Então é muito importante. A aula, na realidade, ela tem empreendedorismo mais a ver com liderança. Que eu pergunto sempre aos jovens, mas você quer ser um líder? Bacana, né? Você olha assim a televisão, líder e tal, mas vem cá. Você tem também, principalmente, o ônus de ser líder. Você tem que tomar decisões difíceis, dar feedback às vezes duros. Você tem que demitir alguém. Eu falo para as pessoas, você acha que demitir alguém de uma empresa é difícil? Pensa em demitir alguém na véspera da Olimpíada. Ele treinou durante 20 anos para aquele sonho e alguém responsável por aquilo. Por quê? Claro que é difícil demitir alguém, mas digamos que eu tenho que reduzir. Eu tenho que fechar uma casa, reduzir a minha equipe. Há outras empresas no mercado. Ele é um bom profissional, você faz uma carta de recomendação, você fala com pessoas para ver se ele tem uma colocação. Seleção só tem uma. Quando você cortou, acabou o sonho dele. E só daqui a 4 anos a Olimpíada. Se ele estiver chegando no limite de idade, literalmente, acabou o sonho dele. Então eu pergunto, você quer ser? Porque parece que é bacana, você vê aquela coisa meio que do brilho dele. Mas e a ônus dele? Todo empresário é um líder? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que todo empresário de sucesso, ele se tornou um líder. Ou ele se tornou... Por quê? Porque se ele entrega resultados com consistência, montou um grande time, a essência da liderança entrega resultados com consistência. Vai ganhar sempre. Tem consistente na entrega. Com o seu time, fazendo a coisa certa. Sem transgredir. Senão, vai, de alguma forma, corroer a essência da instituição. Nem todo empreendedor, ele é um líder. Porque muitas vezes o resultado vem, não vem, ele não é um bom cara de pessoas, porque a liderança tem a ver com gente. Se nós sentarmos aqui e debatermos sobre um projeto novo, falar de estratégia, falar de números, de metas, nós estamos falando aqui de gerenciamento de dados. Estamos falando de... nós somos gestores de alguma coisa, mas não somos líderes. Líderes falam de pessoas. Como é que essa estratégia se encaixa com as minhas pessoas? Como é que eu encaixo essas pessoas lá? Né? Como é que eu treino elas, capacito elas então, para estarem naquela situação? Tem a ver com gente. Né? Eu sempre digo isso, um colaborador, um atleta pode cometer um erro. Claro, ele está lá agindo, pode errar. Em última instância, ele falhou, mas a responsabilidade é sua, porque você é líder da história. Do gestor. E eu costumo dizer que um dos grandes professores da área de empreendedorismo, mas enfim, estudioso de empresas, Jim Collins, tem vários livros espetaculares. Em um deles, ele fala sobre a liderança nível 5. Eu gosto muito de falar disso porque, para mim, é um dos grandes exemplos ele categoriza em níveis a liderança. Né? E a liderança nível 5, segundo esse grande estudioso, ele estuda literalmente, não é apenas teórico. Empresas de mercado que durante 15 anos batem os seus mercados, ou seja, que lideram os seus mercados. Que elas fizeram, né? Todas as empresas têm o que eles chamam de um líder nível 5, que é o top? Por quê? Quais são as características desse líder nível 5? Ele tem algumas, mas entre as principais são, primeiro, ele tem uma energia para executar, para fazer, infindável. Ele quer realizar no projeto, nova, tal, vamos fazer, vamos construir, vamos aprender e tal. Essa energia que contagia possivelmente o seu time, tal. Segundo, ele tem a humildade. A humildade faz com que você tenha empatia, faz com que você não seja dono da verdade, você ouça as pessoas, com que você queira aprender e saiba que precisa aprender. Preciso de pessoas que me complementem, me ensinem, me ajudem. Então, a humildade tem a ver com isso. E você começa, imagina, 1 ano você é um líder de mercado, 2 anos, 3 anos. A tendência é você perder a humildade e achar que você é o cara e não é. E a melhor, talvez, exemplo, a imagem que se usa em relação ao líder nível 5, né, digamos, esse líder que realmente nos inspira, é quando há uma vitória, batemos a meta, poxa, conquistamos, foi um sucesso e tal. O que o líder faz? Ele olha para onde? Para a janela. E ele fala, se não fosse por ele, por ela, por ela, não teríamos entregue o grande resultado. E quando há uma derrota, um percalço, não deu certo o nosso projeto, falhamos, não foi bem. Ele olha para o espelho. E ele fala, o que eu poderia ter feito diferente? Um chefe que não é um líder, na hora da derrota, ele vai olhar e vai apontar dedos. Ele não é um líder. Ele apenas tem um cargo de autoridade, mas que não foi. Né? As pessoas não olham para ele na dificuldade, que acham que ele vai realmente, né, jogar a responsabilidade para eles apenas e não vai assumir nada. Então, acho que
é uma das grandes diferenças entre chefiar, né? Ter um crachá de e efetivamente ser um líder, né? Muitas vezes a pessoa não tem um crachá e é um líder. Na dificuldade, você olha para ele e fala, preciso de ajuda, né? E assim, eu tive a oportunidade de conhecer grandes líderes. Falei sem nenhuma demagogia, mas eu queria fazer um elogio, assim, porque pessoas me encantam. Eu hoje entro em negócios, eu errei e acertei. Você perguntar, você usa economia para avaliar os negócios que você se envolve? Então, cara, desculpa. Eu não entendo tudo. Eu tenho uma boa noção da questão de respeito de economia, de gestão de números, né? Enfim. Mas não conheço todos os segmentos. Se eu entrar numa área de tecnologia hoje, é complicado para mim imaginar que isso é um bom projeto. Como é que você avalia? Pessoas. Se aquela pessoa é uma pessoa totalmente engajada, que tem alinhamento de valores, poxa, nós queremos chegar lá e acreditamos que esses são nossos valores. Então, quando eu, por exemplo, vim, né, para o SESC e tal, e eu conheci o Queiroz e a equipe dele, para mim, o mais importante é a linha de valores. A admiração que eu tenho por como, claro, não erraram, vão acertar, não vão tal, mas existe por trás um propósito muito claro. Isso é o que me encanta nas pessoas. Eu não quero estar, não, consegui um patrocínio e tal, mas se a pessoa tem valores diferentes, não faz sentido, porque em algum momento vai dar errado. E isso é o que mais acontece. Você para pensar. Você sabe qual é o principal motivo das demissões? 90% dos casos de demissões hoje não se dão por questões de competência técnica. De resultado, não? Não comportamental. Ou seja, desalinhamento. Porra, ele não é um cara de equipe, ele é egoísta, ele não é respeitoso. Assim, N coisas. Mas é muito mais comportamental, que a gente chama de people skills, alguns chamam de soft skills. Por exemplo, eu contratei alguém que é craque em tecnologia. É o novo Steve Jobs, vai resolver minhas questões aqui, questões de tecnologia do meu negócio. Se ele não tem Daqui a um interpessoal... mês eu não aguento mais, quero mandar ele embora. Ele continua sendo bom em tecnologia, mas ele não compartilha com a equipe nada, ele já não serve para estar com a gente. Agora, é difícil numa empresa que está crescendo e tal, ou que tenha, digamos, a necessidade rápida de contratar, você conseguir identificar que valores são esses. Você precisa de um tempo, você entender, precisa olhar a trajetória. Eu vou contar um caso. Pré-entrada do SESC. Eu contratei uma jogadora lá atrás, uma americana, poxa, muito legal, gente, com uma trajetória incrível. Ela era da seleção americana, capitã, tinha sido vice-campeã olímpica, tinha passado por grandes clubes do mundo. Tecnicamente... E ela tinha vontade de vir jogar comigo. Aceitou um contrato menor, porque ela queria vir jogar no Brasil, jogar comigo. Falei, pô, que bacana. Então ela era assim, ela vai ser a jogadora referência do meu time. Toda a experiência internacional, eu tinha jovem, a Gabi, capitã da seleção hoje, ela era a quarta ponteira com 16 anos, quando ela veio conosco, nesse ano. Então ela estava ali para aprender, para crescer, se desenvolver junto com algumas jogadoras gerentes, mas principalmente essa americana que viria. Nós fomos para a final da competição, etc e tal. No final da competição, nem mudar de roupa ela mudava, ela ficava na arquibancada. Não estava entre as 12 que iam para a quadra. Você pergunta, o cara, não, boa menina, mas totalmente desalinhada com nossos valores. Ela era o que eu chamo de uma lonely wolf, uma loba solitária. Ela não... tinha uma coisa, ela não estava com time. Tudo dela era ela. E qual foi o meu erro? Quando eu olhei a trajetória dela, o currículo dela, ela jogou em grandes times, mas cada ano num time. Então ela não criava laços, engajamento, não criava... Não. E volto a dizer, uma ótima menina, um caráter ótimo. Simplesmente era uma solista. Se nós entendemos que nós somos uma orquestra, não funciona, né? Se ela não colocar ali o instrumento dela à disposição, não vai rolar a sinfonia, entendeu? E aí foi. E o erro de avaliação, né? E tal. Do líder. E naquele ano, nós ganhamos a competição, a Gabi com 16, 17 anos, acabou sendo titular. Primeiro ano. E ela conta uma coisa de você acreditar nas pessoas, né? O líder acredita nas pessoas, às vezes mais do que elas próprias acreditam nelas mesmas, né? Por que a gente cobra de alguém? Porque a gente acredita nesse alguém. Pô, eu acredito que você tem potencial para fazer, eu quero que você faça melhor, né? E ela diz o seguinte, que nós começamos a final, a gente começou perdendo 2-0 para um time que era um timaço e tal, e ela, numa entrevista, falou, ele não me tirou. Ele falou, não, você vai. Suportaram para jogadores veteranos, experientes, ela foi, jogando tranquilidade e tal, e nós ganhamos, enfim, na cabeça dela, inacreditavelmente, porque era a primeira oportunidade, ela veio de um time pequeno na época, para jogar num time que era um dos candidatos a título anos. e tal. E ela falava isso, que é um pouco das características do líder, sabe? Que você identifica um talento e você quer. Eu costumo dizer que líderes são como mães de gente. Cobram e cuidam. Na verdade, você cobra seu filho, da sua filha, quer que ela seja melhor, tal, mas cuidam, né? Então, o cuidado é muito importante. As pessoas às vezes vêm cobrando só, não vem cuidando. Óbvio que você cuida das pessoas, senão não vai rolar.
Bernardinho, queria falar um pouquinho, a gente falou da atuação, né, do Sesc, da FEComércio, queria falar de um prêmio Sim. que você está diretamente envolvido. Bernardinho tem pouca coisa para fazer, né? Quase não. Nem tem mais uma que está vindo que é Pessoas importante. ocupadas sempre encontram tempo, na É verdade. isso, é isso, gente. E tempo para algo importante, precioso, bacana, né? Anunciando para você, empresário que está ouvindo a gente, tem inscrição aberta para o prêmio Visão Consciente, que é um prêmio da FEComércio RJ. É um prêmio super bacana, que ele reconhece iniciativas na área de sustentabilidade, de responsabilidade social, de empresas pequenas, médias e grandes. E o prêmio é uma viagem para a NRF Retails Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo em Nova York, com tudo pago. Bernardinho é um dos jurados do prêmio, está na 5ª edição, já foi jurado anteriormente. Muito bacana. Queria primeiro ouvir de você como é que foi a experiência de ser jurado, enfim, de acompanhar de perto Muito o prêmio. interessante, porque eu tive vontade primeiro de conhecer, né, algumas empresas menores e tal ver o que elas faziam ou não, né, empresas, né, todo o estado do Rio, e a preocupação delas, né, nesses dois campos tão importantes, né, de responsabilidade social, né, de tudo aquilo o que as empresas estão fazendo. Então, poder até aprender, né, e aí levar para os empreendimentos que eu estou envolvido. Olha só, eles estão fazendo isso aqui lá, podemos fazer um pouco melhor. Eu vejo isso porque essa é uma preocupação que nós temos, né, no Delírio e tal, muito, muito grande. E é uma das coisas que mantém com que essa sociedade, eu não estou lá há 40, mas estou quase isso, né, e é a força da nossa cultura. Essa preocupação, sabe, com as pessoas, com o meio ambiente, etc. Tal, é tudo, assim, para aqueles que fundaram e que mantêm um negócio super bem sucedido há tanto tempo. Acho que tem muito a ver. Então, a minha participação, e como certo avaliador, foram, assim, momentos de grande aprendizado. Eu vi coisas, assim, algumas iniciativas, caramba, que interessante. Tão simples, mas que gera tanta coisa bacana, porque a gente não pode implementar. E com isso esperar outros a fazerem, né? E você falou do prêmio. Prêmio, quer dizer, tem milhões de coisas, né? Meus sócios já foram uma vez do Delírio e tal, nunca tive oportunidade. E eu estava vendo esse ano, né, palestrantes como, né, o CEO do Walmart vai estar lá, cada New Balance vai estar lá. Cara, você tem a oportunidade de ouvir essas pessoas, né? E aquela história, como é que você cresce, né, se desenvolve, né? As pessoas falam, tem uma frase que é, né, eu me debrucei nos ombros de gigantes. Quando você vê, né, você, quando lê alguma coisa, você está se apoiando em gigantes para poder subir, crescer, melhorar. Então, pessoas que te inspiram. Então, pessoas como esses que vão estar lá, e muitos mais, né? Esses são alguns dos grandes destaques, mas você imagina o quanto de painéis menores você vai ter numa feira mundial de retail, que é uma coisa incrível. Então, acho que, quando você fala de prazo, claro, o empresário está ali no empreendedor, no dia a dia, pagando conta, tentando sobreviver, né? Indo no banco, correndo atrás de cliente, tal. Cara, mas não deixem de participar. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? O prazo é 25 de outubro, então que a galera, né, a gente fala tanto de disciplina, de foco, deixar para a última hora, passou o prazo, não fiz, tinha uma chance de fazer, olha a oportunidade que você prendeu. E aí eu soube aqui, eu não sabia de participação de grandes empresas que ganharam os prêmios. Muitas vezes o líder dessa empresa já estava marcado para ir, mas ele pode, com isso, propiciar a um colaborador seu, uma pessoa importante. Olha que fonte de motivação. Mandar um diretor seu, um gerente seu, uma pessoa bacana, um grande vendedor seu, para uma feira como essa. Então, o cara vai ser agradecido o resto da vida, né, por um prêmio como esse, né, de poder estar lá e viver aquilo ali em Nova York. Então, acho que isso é uma oportunidade incrível, né, para os empresários, para os empreendedores, para as pessoas aqui, como você falou, pequenos, médios, grandes. E eu acho que o prêmio, mas as ações que o prêmio divulga, as ações dos nossos empreendedores, elas são muito importantes. Eu digo isso assim, uma das coisas, outro dia eu fiz uma dinâmica na faculdade, lá, dinâmica Delírio Tropical. Quero falar com uma nova geração, que nós conhecemos e tal, mas será que a nova geração, sou 19 e tal, já conhece bem o Delírio, é conectada com o Delírio? O Delírio não está muito nas mídias e tal, é muito boca a boca, fila, conhece e tal, coisa para o outro. E primeiro que eles falam, tem que estar nas telas, você tem que estar lá, porque a garotada se conecta muito por aí. Legal. Mas a segunda coisa que eu vejo sempre na turma mais jovem, na nova geração, eu vejo pelas minhas filhas, tenho um filho de 22 e um de 14. Se ela imaginar que a sua empresa, embora tenha um produto muito bacana, mas tem práticas que ela não admira, ela não vai ser sua cliente. Agora, se ela achar que você, poxa, que bacana que ele faz e tal, ela acredita naquilo, você fideliza aquela pessoa. Então não é só o fato de você estar concorrendo, é estar mostrando às pessoas aquilo que você está fazendo. Poxa, nem todos vão ganhar. Mas ao mostrar e tal, e dar visibilidade a isso, eu acho que é muito importante como forma de você engajar pessoas. E cada vez mais, com a visão consciente, a nova geração tem muito essa consciência. Na hora da escolha de consumo, isso é decisivo. Chegou para mim uma vez, uma empresa internacional, não brasileira, não, mas pai, tem um papo que essa empresa usa trabalho escravo. Não vamos comprar. Jamais.
pode adorar a marca, nem pensar. Até que se prove que realmente isso não tem a menor chance dela entrar na loja. Entendeu? E não é que seja simples. Não é. É básico. É aquela coisa. Isso aqui é a base. A partir dali, tem até como uma pequena dica, né, para os nossos empreendedores, pessoas que estão nos vendo. Tem uma palestra no TED chamada Golden Circle, Círculo Dourado, de um cara chamado... Estou com ele na cabeça que eu vou aumentar o nome dele. Simon Sinek, já está aqui. Simon Sinek. Escreveu vários livros, eu li os livros. Essa palestra, ela suscita a elaboração de um livro, que tudo começa pelo porquê, why. Por que você faz? Eu me engajo com você, eu saber qual é a tua propósito, qual é a tua razão e tal, né? E então ele fala sobre isso. Então o primeiro livro é esse. O segundo livro dele chama-se Leaders Eat Less. Os líderes se servem por último, foi traduzido assim. E é bacana que fala da liderança preocupada com o time. O empreendedor tem que preocupar com o time dele, né? Cuidado com ele, tal. Eu vejo depoimentos, 40 anos, estão fazendo um vídeo do delírio, sabe? O comprometimento da empresa com os funcionários e o nível de gratidão, do crescimento, etc. De pessoas que estão conosco há mais de 30 anos. Tem, assim, coisas incríveis. Chegou ali limpando balcões de gerente de loja, etc. Assim, tem ele, né? Histórias bacanas de transformação, etc. e tal. Nós temos escola de alfabetização. Né? Tem ainda? Tem, a gente capacita as pessoas. Às vezes chega um rapaz muito simples, que não tem oportunidade, mas com uma força de trabalho enorme, você dá a ele noções básicas, né, de matemática, de português, etc., para você se comunicar. Hoje em dia nós estamos na Zona Sul, você tem turistas que chegam no restaurante. Então você tem o básico do básico para atender com um cardápio em inglês e é o mínimo para você também poder atender aquelas pessoas. Então tem muita coisa, iniciativas que têm a ver com responsabilidade social, que é você investir nas suas pessoas, né, elas se tornarem melhores e aí vai, lá dentro ou em algum lugar. Mas aí o segundo livro fala de liderança. O terceiro livro dele chama-se Together is Better, quer dizer, Juntos é Melhor. É um livro pequeno, muito legal, que é uma fábula. 3 jovens que vão passar por uma série de situações e eles falam que juntos eles conseguem suplantar uma série de dificuldades. Porque esse é um outro conceito importante. Empreender é um esporte coletivo. A empresa, o cara é bom de gestão, mas o outro é bom de produto, o outro é bom de vendas. Ninguém é bom em tudo. E mesmo que você empreenda sozinho, que existe muito hoje em dia, as parcerias constroem, né? Ainda que não sejam funcionários. Você, em tese, empreende sozinho. Mas você recorre, que mesmo que não seja dentro do seu mesmo CNPJ, você tem parceiros, que são os seus times. Pode não ser dentro aqui, sabe? Mas ele está ligado a você. Você sem ele não faz. Se alguém te dê suporte na área de informática, assim, na área de contábil, você vai fazer tudo. Você tem alguém que te dá suporte. Não seja internamente, quando estou falando que às vezes é um time, mas quando eu falo com os jovens de empreender, fica muitas vezes naquela teoria, não, é meu. Sim, é seu. Mas o grande barato dessa história é poder compartilhar e ter pessoas ali. E o quarto livro dele chama-se O Jogo Infinito, The Infinite Game, que fala sobre isso. Um negócio, uma seleção, um time, né? Foi comércio. São infinitas em aspecto. Ela vai prosseguir. É como uma pintura, uma tela, que ela não tem fim. Você vai pintando, você dá cores bonitas, poxa, tá legal. Mas ela vai continuar. Então, como é que a gente deixa um legado para que as novas gerações chegam, os novos dirigentes chegam e você continue a construir esse caminho. Então ele fala dessa noção de um jogo infinito, que não é ganhar aqui e fazer, não, é construir para que você possa perpetuar, né, essa história, esse negócio, enfim, aquilo que você está envolvido. Então, assim, eu acho que vale para você refletir, né, até como marketing, etc., no seu negócio, ouvir o Simon Sinek, ou ler. Excelente dica. Bernardinho, a gente está chegando ao final do nosso videocast, mas eu gostaria de, antes da gente terminar, só perguntar, você fala muito da experiência com os jovens, você está dando aula para os jovens, enfim, e eventualmente nos treinos, e a gente escuta muitos empresários de diferentes setores falarem de alguma dificuldade da relação com esses jovens, de uma questão... esse geracional, mas de um desafio, né? De trazê-los para o dia a dia, para o comprometimento, para essa questão, né, de ser menos solitário e mais gregário. Perfeito. Você vê isso também entre os seus e como você trabalha isso? Você falou uma coisa que é um desafio, claro. Nós temos diversos desafios ao longo das gerações. Esse é um desafio porque o que me impressiona hoje é a velocidade com que as gerações mudam. E em 2015, antes da Olimpíada do Rio de Janeiro, meu filho, que era o capitão do time, bateu no meu quarto lá em Saquarema, no nosso treinamento, e me disse uma coisa que foi, assim, meio que divisor de águas. Eu tinha essa noção, mas quando alguém vem te chacoalha, né?
E ele chegou muito educado, respeitando a hierarquia, falou, não, nós precisamos mudar a forma de lidar com essa geração. Ele queria dizer, você precisa, né? Mas ele disse uma coisa importante, eles não são melhores, eles não são piores, mas eles são diferentes. Se você trata pessoas diferentes da mesma forma, vai dar errado. Os valores são os mesmos, ninguém vai permitir que haja desrespeito, ou que haja falta de disciplina, que a pessoa não trabalhe, mas a forma é diferente, porque eles são diferentes. Estão conectados diferentes, formas diferentes. E o grande desafio para todos nós é como nos conectar com eles. Porque o desafio do líder qual é? Extrair o melhor deles. É muito fácil dizer, rotular as gerações, né? Geração mimimi, geração Nutella, geração que é que seja. Isso é uma grande besteira. Se há uma geração dessa natureza, quem são os culpados? Nós. Sabe por quê? Porque nós somos Nutella e mimimi. Explico o porquê. Porque eu não quero ser duro com meu filho, eu não quero contrariá-lo, eu não quero tal, porque eu quero ser amado. Ah, não, papai querido. Não. É aquela história. Nem sempre eu vou ser gente boa. É para você, mas que não é ser gente boa. Se eu for amado, melhor. Mas ter o respeito das pessoas. Eu paro e pergunto sempre isso. Pense em alguém. Você praticou esporte na sua juventude, pensa num treinador, uma treinadora que você se lembra dela. De modo geral, aquela que deu mais duro em você. Pensa na professora, que você se lembra da escola. É aquela que você queria matar em algum momento. Ela fala, pô, se não fosse por ela, né, não teria chegado aqui. E é o que é. E nós hoje temos essa coisa de, não, desculpa, é o que é. Ninguém quer. Mas não é isso. Mas como nos conectar com ele? E um grande receio que eu tenho, eu acho que vale para reflexão, conjunto, todos nós, não é para ensinar nada. Dei um curso agora há pouco tempo atrás, e aí, num domingo, no terceiro dia de curso, uma moça falou, não, ele agora vai ensinar os segredos de lidar. Eu falei, poxa, se eu soubesse, né? Os segredos quais são, a gente está tentando. E é isso. É a questão de como lidar com as mídias sociais. O grande gatilho hoje de desequilíbrio emocional, o maior, não o grande, o maior. Pressão no mundo corporativo, sempre teve pressão. Num time de esporte, sempre teve pressão. Mas hoje nós temos milhões de críticos. Quando eu jogava, eram ali meia dúzia de críticos, tinha o rádio, tinha a televisão. Ficar chateado, eventualmente, mas com medo de pessoas. Hoje são milhões que entram no seu pessoal. E que não tem rosto, né? Muitas vezes, se é covarde. A minha pergunta também é a seguinte, ao jovem empreendedor ou ao empreendedor, tem um espírito jovem? O empreendedor tem um espírito jovem, independente da sua idade. Ele quer fazer, ele quer realizar, ele quer construir. E é isso. Então, jovem, para mim, é isso. Ninguém que realizou, que fez, construiu, vai estar criticando alguém que está tentando e que não deu certo. Ninguém que medalha de ouro vai criticar aquele time que está ali tentando, está dando certo. Não vai. Vai até criticar assim, já vem cá, eu acho que tal, vai te dar uma dica, etc. Duvido. Eu postei ontem no Instagram um vídeo que eu vi que eu achei maravilhoso. Eu disse o seguinte, entenda assim, vencedores e perdedores com alguém que teve sucesso e alguém que não está tendo e que às vezes se torna um hater por isso, né? Ele diz o seguinte, que vencedores focam nos seus objetivos, nas suas metas. Perdedores, e não tem outra coisa, perdedores focam nos vencedores. E muitas vezes você está ali, você fez alguma coisa e tal, e aquela história, poxa, não jogou bem, o time não foi, vem aquele monte de coisa. Desculpa, ruído externo. Como nós conseguimos dar ferramentas aos nossos jovens para lidar com os ruídos externos? Essa é a grande questão. Quando ele fala de disciplina, na aula eu fiz uma proposta há um tempo atrás, que era durante 2 horas ninguém tocar no celular. Era uma forma de disciplina. Porque o celular é uma ferramenta importante. Sei lá, aqui eu vejo um texto, vejo alguma coisa. Mas quantas vezes você pega porque é uma necessidade ou porque é um vício? Aquela dopamina rápida, uma curtida e tal. Você pega para alguma necessidade e se afunda no vício e esquece da necessidade quantas vezes, né? E já entrou ali. Mesmo quando eu paro e penso, cara, não vou fazer. Às vezes vai no automático. Entendeu? E eu me incomodo, eu me cobro. Não vou, entendeu? Vontade de jogar o meu celular fora. Eu sei que tem tantas questões. E é isso. Tem muita coisa bacana, muito conteúdo muito interessante. Mas tem muita coisa que simplesmente, se você deixar isso impactar... E tem tantas lições que ao longo do tempo a gente vai aprendendo de como lidar ou não. Uma das grandes questões é responsabilizar demais jovens, imaginando que isso... Exemplo. Botaram uma menina nossa, jovem, lá como titular, suscitou um problema sério para uma menina que eu amo, tal, porque ela entrou em pânico. Ela teve uma crise. A que você colocou a jovem como titular? Porque você imagina o seguinte, você é minha atleta jovem, você era reserva, promovido, você é titular. Uau, agora eu sou titular. É um estímulo, né? Tô bem. Virou não foi. Um peso. Virou um peso, porque ela não estava pronta para ser titular. Para a Gabi, naquele momento, foi um estímulo para ela 16 anos. Para a Milena, que foi uma menina que, poxa, ela passou por uma crise. Tá ótima, maravilhosa. Eu errei, talvez eu não tivesse observado que ela não estava pronta para aquela responsabilidade ainda,
porque é todo um processo. Eu achei que aquilo fosse ser um estímulo. Né? Então, lição, atenção. Vou dar essa responsabilidade toda? Calma, vamos ver e tal. Então, nós temos que estar sempre, né, aprendendo. Líderes são aprendizes da vida. Você vai sempre aprender. Porque tem uma nova geração, uma nova pessoa, um novo processo, um novo sistema. Se você abandonar o seu modus de aprendizagem, você deixa de ser um líder. Porque você não conecta mais com a nova geração, você não aprende novas formas, você não entende quais são as ferramentas que você pode trazer para essas pessoas e quais são os gatilhos negativos que estão condicionando aquelas pessoas. Você precisa aprender. E é difícil, é duro. Mas é o bacana dessa história, né? Quando você consegue dizer, puxa, você quer coisa melhor do que você imaginar assim? O que te dá satisfação? A sensação de que você está melhorando, aprendendo, crescendo. Maravilhoso. Né? Então, é o que a gente tem que tentar fazer, sempre. Videocast, que é uma grande aula com o mestre aí, Bernardo Rezende. Bernardinho, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a vocês pela companhia. Lembrando, gente, recado dele, hein, no Bernardinho. Não se esqueça, disciplina, foco até 25 de outubro, a inscrição do prêmio visãoconsciente.com.br. Eu quero avaliar os projetos aí. Então manda. Vai olhar. Manda aí. Quero aprender também. Obrigada, gente. Tá lá, tchau. Obrigada, Bernardinho. Obrigado.